Boa tarde, bem-vindos ao webinar de retrospectivas. Meu nome é Ricardo Picotto, sou Agile Coach e Scrum Master da Obey e na Obey desde há uns anos para cá. E venho hoje partilhar a minha experiência com retrospectivas. Vamos, ao longo de quase uma hora, falar sobre o que são, de facto, para que servem, essencialmente para que servem as retrospectivas, e por esse motivo, porque é que nunca devemos descurar a retrospectiva ou uma qualquer retrospectiva? Em que circunstâncias particulares devemos utilizar retrospectivas? E qual é o processo-chave para que a nossa retrospectiva tenha o impacto desejado e seja considerada uma retrospectiva de sucesso? No final, falaremos um pouco também sobre tipos de retrospectivas. É preciso dizer que isto é tudo baseado na minha experiência pessoal e, portanto, quando estivermos a falar em alguns pontos, alguns de vocês poderão ter outras experiências que não a minha, portanto, levem isso em consideração. Isto acaba por ser uma partilha e não é para ser levado à letra como sendo uma regra única, digamos assim. Portanto, agradeço qualquer feedback que me poderão partilhar no final ou quando assistirem a este webinar, que é com a troca de experiências que nós aprendermos. Ok? Então vamos lá. Como diz o termo retrospectiva, nós fazemos uma retrospeção, nós olhamos para trás, nós tentamos analisar o que aconteceu no passado. E é algo que hoje em dia devemos fazer com cada vez mais objetividade e que está já muito associado às tecnologias da informação através de o Scrum, essencialmente. Okay? Tipicamente, a retrospectiva é associada ao Scrum como sendo um dos eventos que fazem parte do Scrum, nomeadamente o último evento da sprint, na qual a equipa de Scrum se reúne para discutir o que foi bem, o que podia ter sido melhor, o que é que não correu tão bem e como é que poderemos melhorar o processo. Portanto, aqui o foco também é importante realçar que é nós estamos a avaliar os processos e não aquilo que estamos a desenvolver. Seja um software, seja um serviço, seja um produto, seja outra coisa qualquer, seja de físico, hardware, software ou outro, é analisar como é que estamos a trabalhar e não o em que é que estamos a trabalhar. Muitas vezes há alguma confusão em relação a isso e é necessário terem atenção que, apesar da tendência ser naturalmente, nós quando estamos numa retrospectiva falarmos de estávamos a fazer isto e aquilo, mas o interesse não é saber o que é que estávamos a fazer, mas como é que estávamos a fazer. Estávamos a fazer bem, poderíamos ter melhorado a nossa comunicação e por aí adiante. Okay? Portanto, o que é importante saber em relação à retrospectiva? Que ela serve essencialmente para isso, para nós termos focados na equipa, uma forma de avaliar e melhorar continuamente o nosso trabalho. O nosso trabalho em equipa, dentro da equipa, e não só, ok? Portanto, não estamos a falar apenas do trabalho da equipa como um núcleo fechado, mas temos que ter a noção de que vamos falar do trabalho da equipa como parte de uma estrutura, que seja, pode ser uma unidade de negócio ou da própria organização. Portanto, a forma de comunicar e de colaborar dentro da equipa e de dentro para fora são temas a abordar também. Ok? E com isto, como é óbvio, temos de nos focar também em reconhecer, analisar e solucionar eventuais problemas. Por problemas, para além daquilo que já mencionámos, de como sendo problemas de comunicação, nós devemos também ter em consideração, muitas vezes, conflitos que podem ser latentes, portanto, ainda podem não estar já visíveis, mas deverá haver também alguma capacidade para reconhecer esses sinais, os pequenos sinais, para nos ajudar nos problemas. E nós, enquanto equipa, devemos ter a capacidade para, de uma forma honesta e transparente,
sem estar a acusar ninguém. Portanto, requer que haja um ambiente seguro, que haja a chamada segurança psicológica, sem haver apontar de dedos, podermos analisar e reconhecer que temos alguns problemas para resolver e tentar encontrar a melhor solução para isso. Em ambientes ágeis, tipicamente, voltando ao exemplo do Scrum, em que temos um elemento como o Scrum Master que serve de facilitador ou moderador, normalmente esse elemento é que toma a responsabilidade para si de tentar moderar estas circunstâncias e tentar encontrar a melhor solução. No entanto, mais uma vez, a retrospectiva deve ser usada não apenas em ambientes de Scrum, e como tal, depois terão que decidir em equipa quem é que será a pessoa mais adequada para vos ajudar nestas circunstâncias. Tipicamente será alguém que não tem uma ligação direta com o conflito, que será alguém que se possa colocar como parte externa para ser imparcial e ajudar à resolução de eventuais conflitos e problemas. Não é? Depois temos que, como é óbvio, reconhecer e agradecer o trabalho efetuado. Temos que o chamado kudos, que é um termo que significa como parabenizar, se quisermos usar o termo em português correspondente. Também podemos usar o reconhecimento como agradecer a atitude, o comportamento, uma ajuda de dentro ou de fora da equipa e ajudar também à motivação dessa própria equipa. Como é óbvio, a equipa trabalha como uma unidade e nós devemos reconhecer os indivíduos, mas como fazendo parte da unidade. Quando nós estamos a produzir algo, a qualidade desse algo é de todos, o controle de qualidade é de todos. As vitórias e as derrotas são de todos. Mas podemos e devemos reconhecer o indivíduo pelo contributo que ele nos traz. Okay? E como é óbvio, isto depois traz com que toda a equipa tenha uma visão partilhada, tenha uma missão partilhada e assim conseguimos ter uma corresponsabilização, sermos transparentes, alinharmos todos os objetivos a que nos propomos e, como é óbvio, com isto tudo a funcionar como pretendemos, então assim temos uma forma de também ajudar a planear o futuro nessas ações de melhoria. Okay? Mais uma vez, o foco aqui não é naquilo em que nós estamos a trabalhar, mas é como é que estamos a trabalhar. Portanto, aí é a forma adequada. Como é óbvio, isto vai levar a quê? A que a retrospectiva ajuda a lidar com problemas, como já vos tinha dito, mas ajuda também a trabalhar na prevenção da repetição de erros. Se nós os conseguirmos identificar sem termos uma atitude acusatória, não é? Se nós conseguirmos identificar os erros, seja individuais, seja da equipa, e perceber e partilhar com todos, ok, isto é uma coisa que nós temos que resolver enquanto equipa, nós vamos ajudar a prevenir que esses erros se repitam. Da mesma forma, e completamente alinhado com isto, nós conseguimos também identificar eventuais oportunidades de melhoria que, de outra forma, nos passariam ao lado. Okay? Estão dos dois diretamente relacionados, como é óbvio. Isto tudo traz impacto, tem um impacto direto no moral da equipa. Se não remarmos todos para o mesmo lado, e vão surgir cada vez mais problemas e a tal proatividade não resulta, o tal melhoria contínua não acontece. Okay? Esta forma de trabalhar ajuda a que se crie também motivação para inovar. E com isto quer dizer o quê? Tipicamente, o que acontece, infelizmente, na maioria dos casos, são questões de assoberbamento, ou seja, as equipas são sobrecarregadas de trabalho porque têm 10% de tempo livre, em teoria, não é? Porque aquilo que está planeado são os 80% ou 90% da capacidade da equipa, então vamos lá por mais qualquer coisinha
em cima. A ideia é que nós conseguimos sempre fazer um bocadinho mais, porque a ideia também, infelizmente, é que quem trabalha 7 horas trabalha 8, quem trabalha 8 trabalha 9. E a verdade é que isso não acontece. Isto é uma à parte que não tem a ver diretamente com esta sessão, mas que de outra forma está relacionado e que convém partilhar, que é o seguinte: estudos efetuados ao longo dos últimos anos e particularmente desde que surgiu a pandemia demonstram que o trabalho efetivo realizado pelas equipas, individualmente, por cada indivíduo, mesmo trabalhando em casa, é, neste momento, correspondente a uma média de 3,5 a 4 horas diárias de trabalho, e não as 7 ou 8 ou 9. Porquê? Porque todos nós temos as típicas interrupções, somos seres humanos, temos necessidades fisiológicas, temos que parar para comer e para nos alimentar. Estando em casa, muitas vezes temos que parar porque temos outras coisas a acontecer. E, como é óbvio, cada vez mais em ambiente remoto, isto acontece. Para além de que, estando em casa de uma forma isolada, também é muito mais fácil nós distrairmos. Portanto, quando nós estamos a planear o trabalho de uma equipa, seja de indivíduo a indivíduo, seja na equipa como um todo, e estamos a pensar na capacidade da equipa para o próximo período ou ciclo, seja ele de uma semana, 2 ou de um mês, a verdade é que nós estamos a sobrecarregar as pessoas e as pessoas não conseguem entregar. Tipicamente, é raro hoje em dia ver uma equipa que consegue entregar tudo a que se propõe. E com isto também as pessoas ficam tão ocupadas a tentar resolver aquilo que têm no seu prato que depois não conseguem pensar novas soluções, não conseguem inovar. E para nós termos inovação, temos que ter espaço para a inovação. O pensar fora da caixa, o encontrar soluções diferentes, o pensar novos negócios, é algo que requer tempo e uma predisposição mental que não é possível se estivermos a sobrecarregar a equipa. Portanto, as retrospectivas têm que ajudar também para lidar com isso. Okay? Como já vos tinha indicado anteriormente também, é também a responsabilidade de uma retrospectiva, digamos assim, e é por isso que nunca devemos descurá-la, de melhorar problemas de comunicação, sejam internos ou externos. Também é o caso que a maioria das equipas não são ilhas, não vivem de forma isolada, estão dependentes de terceiros, quanto mais não seja dependentes do ponto de vista de requisitos. Também pode acontecer dependências técnicas, pode acontecer dependências porque estamos à espera de material de terceiros. Quanto mais não seja, podemos estar dependentes de aprovação final de terceiros, stakeholders que tipicamente conduzem os testes de aceitação final. Okay? Se não houver uma comunicação eficaz e eficiente, nós vamos ter grandes deslizes, um grande desfazamento nestes intervalos em que nós temos que fazer o hand-off de trabalho de pessoa para pessoa. Isso vai significar o quê? Imaginem que nós planeamos algo para um ciclo de 2 semanas e nesse algo nós estamos dependentes de informação que nos deverá ser entregue por stakeholders. Nós podemos estar dependentes também de design ou de algo que foi desenvolvido por outra equipa, para depois nós podermos desenvolver o nosso trabalho. E quando terminarmos de desenvolver o nosso trabalho, a partir do princípio que ele passa nos testes dentro da equipa, esse trabalho vai ser aprovado por stakeholders que fazem os tais testes de aceitação. Ora, o nosso trabalho só é considerado feito quando isto tudo acontece. E quando passa nos tais testes de aceitação. Basta um destes processos ter um tempo de espera superior ao desejado ou planeado, algo que está fora do nosso controle, que nós não vamos cumprir. Tão simples quanto isso. E isto muitas vezes deve-se a falhas na comunicação. Quando estivermos a planear algo, devemos ter uma comunicação eficaz e eficiente com todos, não apenas internamente,
mas com todos os stakeholders externos. Isto é algo que deve ser identificado, é algo que deve ser lidado dentro de uma retrospectiva, pela equipa toda em conjunto. Okay? Mas nós todos, como já vos disse antes, tem que trabalhar remando para o mesmo lado. Significa que nós temos que ter a noção do porquê, do objetivo daquilo que estamos a fazer, do nosso produto, do nosso serviço, do nosso software, seja o que for. Temos que todos entender qual é o objetivo, qual é o propósito, mas o aconselhado é que nós acreditemos naquilo em que estamos a trabalhar. Que seja algo que nós vejamos como sendo algo positivo. Dessa forma é que acontece o vestir a camisola. E isto tem que ser feito pela equipa toda também em conjunto. Basta haver um elemento que não acredita naquilo que está a ser desenvolvido para se criar gradualmente o ambiente tóxico. Okay? Finalmente, como também já vos mencionei antes, a responsabilização e o controle da qualidade deve ser de todos. Chamado co-ownership é algo que leva a que toda a gente se responsabilize pelo trabalho de todos. E aquela velha anedota de funciona na minha máquina já não é desculpa para algo não estar em condições. E por isso é que nós temos alguns outros mecanismos de controle de qualidade, mas isto tem que ser tratado pela equipa, tem que ser decidido em equipa, e é na retrospectiva que nós fazemos isso. Okay? Agora, quando é que nós devemos tratar ou fazer uma retrospectiva? Há várias formas de trabalhar retrospectivas e há várias fases onde podemos e devemos trabalhar retrospectivas. Vai depender muito do projeto, vai depender muito das circunstâncias, do ambiente, vai depender da organização. Okay? Vamos lá ver. Se estivermos a falar em termos de ambiente chamado ágil, num ambiente seja de Scrum ou outro qualquer, a cada ciclo de desenvolvimento, ou cada sprint, no caso do Scrum, devemos ter uma retrospectiva. Sempre. Sem falhar. Okay? Isto pode ocorrer de semana a semana, de 2 em 2 semanas, de mês a mês. Depende mesmo da dimensão do sprint ou do ciclo. Deve acontecer sempre. Se tivermos gestão em escala, seja ágil ou não, ou se tivermos apenas gestão de portfólio, a equipa de portfólio deve fazer uma retrospectiva a cada trimestre. Perdão. Isto também é obrigatório porque é uma forma de nós alinharmos dependências, nós alinharmos as várias equipas que estão a trabalhar no projeto ou num produto, seja o que for. No caso de serem várias equipas que estão a trabalhar em múltiplos projetos ou produtos que estão alinhados num programa, também é aqui que vamos trabalhar esse planeamento de portfólio. Portanto, é necessário haver uma retrospectiva. Sempre que terminamos um projeto, devemos ter uma retrospectiva que habitualmente se dá o nome de Lessons Learned. Nós vamos olhar para o projeto todo, como é que correu o projeto todo, onde é que houve falhas, tomar nota, porque essas Lessons Learned depois vão ser utilizadas nos projetos futuros. Okay? Dentro das Lessons Learned, mas não só, sempre que houver um incidente ou um problema, devemos ter uma sessão, normalmente denominada de post-mortem, onde nós analisamos o que é que aconteceu para, como já vos disse antes, termos uma forma de prevenir a repetição de erros. Ok? Perdão, portanto, aqui neste caso não tem que ser algo que é regular, é sempre que acontecer um problema. Com isto não estou a dizer que cada vez que encontramos um bug no código devemos ter um post-mortem, não é isso. Mas se nós tivermos, por exemplo, a cada release, temos a fazer uma release grande, se houver um problema na release, no processo de release, deve ser efetuado um post-mortem para tentar perceber porque é que houve esse problema. Já no caso de termos projetos longos, como eu vos disse, a retrospectiva não serve só apenas
para projetos ágeis, chamemos assim. Se tivermos projetos longos, de outra tipologia, ainda assim devemos, de forma regular, efetuar retrospectivas. Isto facilita a melhoria contínua. Isto é algo que deve ser aplicado independentemente do ambiente em que estamos a trabalhar. E quem diz projetos longos, não estamos a falar apenas de software ou de desenvolvimento de produto, não estamos a falar de apenas serviços. Estivemos a desenvolver a construção de um edifício, por exemplo. Estivemos a desenvolver a gestão de um evento. Todos os passinhos que nós temos, todas as milestones, se quiserem chamar, devem dar aso a uma retrospectiva. Finalmente, sempre que tivermos mudanças significativas na equipa ou na estratégia da empresa ou do produto, deve haver uma retrospectiva para analisar como é que temos estado a trabalhar e o que é que devemos mudar com estas mudanças também que aconteceram. Onde é que nós vamos ter que fazer alguns ajustes. Okay? No fundo, se vocês quiserem, isto é para não haver falhas de alinhamento a todos os níveis, seja em termos de qualidade, seja em termos de comunicação, seja em termos de dependências, seja em termos do que é que seja. A retrospectiva serve essencialmente como uma forma de alinhar tudo e mantermos tudo alinhado. Okay? Qual é o processo-chave para desenvolvermos uma retrospectiva de sucesso? Não é? Agora aqui vamos fase a fase com mais calma para que não haja mal-entendidos. Seja qual for a retrospectiva e seja qual for as circunstâncias em que ela ocorre, deve ter um plano semelhante a este, sempre. Devemos de começar com uma preparação de saber qual é o propósito, porque é que aquela retrospectiva está a acontecer. Okay? Temos que também utilizar esta fase de preparação para informar a equipa exatamente do que é que vai acontecer. Informar a equipa porque é que estamos ali e qual é que é o foco. E se vocês pensarem um pouco, a partir do momento em que nós temos mais do que uma retrospectiva, nós podemos olhar para trás e ver o que é que aconteceu na anterior. E para ver o que é que aconteceu desde que foi avaliado o estado da equipa anteriormente até ao momento em que estamos. Portanto, nesta fase de preparação, olhamos para trás. Vamos ver o que é que nós tínhamos falado na última retrospectiva. Qual é que tinha sido o nosso plano de ação? Temos alguma coisa que ficou pendente? Conseguimos cumprir aquilo que tínhamos falado? O que é que mudou? O que é que não mudou? Nós aí podemos tomar notas. Não é? Isso é sempre fundamental. Eu também costumo, nas minhas retrospectivas, usar esta fase inicial para tentar avaliar como é que está a moral da equipa. Tipicamente eu faço um pequeno exercício para tentar, serve também como icebreaker, se quiserem, para pôr as pessoas mais à vontade e ao mesmo tempo perceber como é que está o estado de espírito da equipa. Nisto, como é óbvio, enquanto Agile Coach ou Scrum Master, permite-me também avaliar as interações entre os diversos membros da equipa, tentar perceber quem é que está bem disposto, quem é que está mal disposto, se há alguns conflitos ali latentes, é tentar fazer também avaliar a sala, se quiserem. É óbvio que é mais complicado fazer isto em ambiente remoto ou virtual. Mas eu dou sempre preferência, sempre que possível, a ter uma retrospectiva, se puder, dependendo da estrutura em que estou enquadrado, que seja presencial, que é fundamental. Muitas vezes temos as retrospectivas cara a cara. Okay? Faz toda a diferença. Assim que temos esta fase inicial concluída, então começamos a pôr em prática o que vamos fazer. Então começamos por definir as regras, explicar tintim por tintim o que é que vai acontecer durante a sessão. Todas as pessoas devem estar a par, devem estar à vontade com o exercício que vai ser feito. E aqui, atenção,
É importante ver que eu, se vos falar nos tipos diferentes de exercícios ou de retrospectivas que existem, estaríamos aqui várias horas, porque já são às centenas. Há alguns mais típicos, que nós vamos falar mais para a frente, mas tudo pode servir para uma retrospectiva. Seja um jogo, seja um exercício, seja colar post-its virtuais ou físicos numa parede, seja o que for. Desde que consigamos extrair os tais insights e tentar perceber como é que podemos melhorar a equipa. Portanto, não há um método ou regra única para realizar uma retrospectiva. Okay? Uma das formas que eu encontrei para que isso não se tornasse muito chato, porque a partir do momento em que nós estamos com a mesma equipa mais do que 6 meses, por exemplo, e as equipas querem-se estáveis, depois às tantas acabamos por ter poucas ideias, se quiserem. As ideias nós podemos ter já um catálogo de exercícios ou de mecanismos planeados, mas eles acabam por se esgotar. A ideia que eu tive há uns anos atrás, quando estava numa empresa, foi propor à própria equipa que cada um deles, de vez em quando, sugerisse uma forma diferente de realizar a retrospectiva. E acabou por resultar muito bem. Óbvio que não estávamos em ambiente presencial, isto foi bastantes anos antes da pandemia, mas acabou por ser que cada pessoa que dizia, ok, eu vou fazer a próxima, depois como tinha que ir à procura de ideias, eu ficava cada vez mais entrosado na equipa. Portanto, acaba por ser um pouco como um exercício de team building, sem nos apercebermos. Portanto, encontrem formas diferentes de fazer retrospectiva. Se tiverem a possibilidade de estar presencialmente, não têm que estar fechados no escritório. Podem fazê-lo no ar livre, podem fazê-lo no café, podem fazê-lo numa biblioteca, podem fazê-lo no museu, desde que, obviamente, consigam cumprir o objetivo, que é encontrar melhorias, resolver os tais conflitos ou potenciais problemas, ter a equipa alinhada, motivada. Isso é o propósito. Okay? Assim que nós temos então a definição das regras e que esteja tudo explicado o que é que vai acontecer, então acontece que as equipas vão de forma individual ou depois em grupos, não sei qual é que vai ser o mecanismo que encontrarem, vão então gerar uma série de informação. Tipicamente acontece que as pessoas escrevem os seus post-its com as ideias, com o seu input para o tema que está a ser avaliado. E depois, então, a partir dessa informação, nós vamos fazer o quê? Gerar insights. Vamos extrair algumas conclusões, algumas definições a partir daí. Mais uma vez, é preciso realçar que isto tem que ser um ambiente seguro. Sempre, 100% seguro. Para que as pessoas não se retraiam, para que as pessoas estejam à vontade para partilhar o bom e o mau. E a ideia aqui é mesmo essa, é partilhar o bom e o mau. Não podemos estar a camuflar o mau se nós não conseguimos avançar. Portanto, a geração de insights é tentar entender as motivações por trás de cada uma das partilhas, dos elementos da equipa, tentar ver onde é que há os padrões, tentar entender se dali, se conseguimos identificar também potenciais conflitos ou problemas de comunicação ou outros tipos de tópicos que possam estar meio escondidos e que não tenham sido abordados anteriormente. E também acontece, nós com isso conseguimos ver a evolução da equipa como um todo. Será que eles estão a evoluir bem enquanto equipa? Ou será que ainda existem elementos que se sentem um pouco à parte? Isto vem tudo destes insights. Depois então vamos arrumar isto tudo e vamos conseguir arrumar tudo de uma forma encontrando os tais pontos comuns, às vezes alguns dissonantes, mas que devemos identificar e conseguir que as equipas em conjunto consigam perceber o que é que está a ser abordado e esses tais insights. Okay?
Depois disso, vamos pedir à equipa, e é sempre a equipa e não uma pessoa, a equipa que olhe para aquilo que já conseguiu, ver quais são os pontos mais importantes. Quais são aqueles pontos que têm mais impacto no desenvolvimento e na melhoria da equipa. Podemos fazer exercícios de dot voting, podemos fazer outros tipos de exercícios que ajudem a que as pessoas organizem e considerem qual é que é mais prioritário, o tema mais prioritário ou o tema pode parecer, atenção, tomar sempre atenção que há temas que podem parecer assim só com um post-it ou só com uma indicação e depois haver temas que têm várias, porque várias pessoas da equipa tiveram o mesmo tipo de ideia, mas não quer dizer que aquilo que foi só identificado só por uma, que não seja importante. Portanto, não descurem. A equipa como um todo pode votar-se naquele cluster de itens semelhantes, mas os outros não são de pôr completamente de parte. Se tivermos um Scrum Master, um Team Coach ou um Team Leader que está a facilitar esta sessão, essa pessoa deve tomar nota para depois abordar o tema mais tarde, ou voltar a abordar o tema com a pessoa que criou esse item que ficou isolado. Okay? É importantíssimo nós nunca deixarmos de parte coisas que aparentemente não são tão importantes. Okay? Com essa priorização feita, vamos então debater um bocadinho esses tópicos, top-down, não é? Isto vai depender muito do tempo que nós temos disponível para uma retrospectiva. Tipicamente, no Scrum, as retrospectivas têm, se não me falha a memória, 1 hora e meia por cada 2 semanas de sprint. Okay? Ou seja, até se tivermos um sprint de 4 semanas ou um mês, podemos ter uma retrospectiva de 3 horas. Tipicamente, eu diria que à volta das 2 horas é o ideal, porque se fizermos isto bem feito, depois vai haver vários debates quando estivermos nesta fase de priorizar e de haver alguma discussão para tentarmos então fazer o quê? Chegar ao ponto seguinte, que é, com base nestes itens considerados mais importantes, temos de traçar planos de ação. Temos que ver como é que podemos melhorar. E aqui é importante realçar o seguinte: quando nós estamos, principalmente numa fase inicial em que a equipa está a ser construída, digamos assim, é natural que hajam muitas ações que são identificadas, muitas ações de melhoria. É importante também dizer que se nós começarmos a tomar nota de 10, 20 ações de melhoria e pensarmos que vamos conseguir pô-las todas em prática no próximo ciclo ou sprint, nós não vamos conseguir, pois que vamos perder o foco. Portanto, a ideia é que nós consigamos identificar esse plano de ação, desse plano de ação identificar as 3 ações mais impactantes ou mais importantes, atribuir-lhes um responsável a cada uma delas e focar-nos naquelas 3. As outras não é que não sejam importantes, mas nós, como seres humanos que somos, só temos capacidade para nos focar num número limitado de coisas. Portanto, enquanto equipa, e óbvio que estamos a falar de equipas com uma dimensão, eu não diria reduzida, mas que não seja demasiado grande, o máximo de 9 pessoas é o ideal. Okay? Portanto, para uma equipa de 9 pessoas, se tivermos um plano de ação com 3 ações identificadas, significa que temos já 3 pessoas responsabilizadas por cada uma delas e as outras 6 têm a responsabilidade de auxiliar. Quer dizer que a pessoa que é responsável não quer dizer que seja ela a fazer a ação. É a pessoa que é responsável por garantir que a ação acontece. Mas isso pode envolver a equipa toda. Está bem? Portanto, tomem nota que demasiadas coisas acabam por dispersar, acabamos por não concluir rigorosamente nada. Menos é mais, neste caso. Está bem?
Depois de identificar este plano de ação e de identificar quem é que vai ficar a tomar conta de cada uma delas, então o que é que vamos fazer? Vamos rever tudo, ver se está toda a gente de acordo e vamos encerrar o tema ou a retrospectiva. Aqui neste caso, o encerramento para mim inclui também uma forma de avaliar então novamente o estado de espírito depois da retrospectiva. Se recorda, eu tinha mencionado que no início costumo fazer de alguma forma uma avaliação da moral e do estado de espírito da equipa e agora vou repetir para ver o que é que aconteceu ao longo da retrospectiva. Se há pessoas que consideram que a retrospectiva foi uma perda de tempo, ou será que há pessoas que estavam mais ou menos e saem mais motivadas e que entendem que há ali coisas que estamos a fazer para melhorar? É sempre importante ter essa noção, ok? Está tudo revisto, está encerrado, então devemos documentar de alguma forma a nossa retrospectiva. Esta documentação deve estar sempre partilhada e visível e acessível à equipa e à equipa apenas. Só as equipas é que devem estar presentes nas retros. Elementos externos à equipa tipicamente não deverão estar presentes. Porquê? Porque acabam por ser quase como que elemento intimidante. Alguém que não faz parte da família, se quiserem chamar assim. Alguém que acaba por saber ser um grão de areia na engrenagem. Não quer dizer que a pessoa não possa trazer valor. Pode. Mas a ideia é que a equipa só por si trabalhe em conjunto, de uma forma autónoma, para trabalhar e para evoluir. É aqui que nós costumamos dizer que a equipa é auto-organizada. Okay? É importante que não deixemos sequer que elementos externos à equipa estejam presentes. E, infelizmente, acontece com mais frequência do que o desejado, temos outros stakeholders que tentam participar ou tentam estar a par do que é que acontece nas retrospectivas. Não deve acontecer. Com isto tudo quer dizer que o quê? Que a retrospectiva também serve para tratar temas que se calhar poderiam ser considerados fé-diver, mas que têm um impacto na equipa, seja na moral, seja na produtividade. E aqui vou-vos contar uma pequena história que poderia ter contado quando estávamos a falar de anteriormente de para que é que serve, okay? Ou quando é que se deve tratar. Porque vou-vos dar um exemplo, é a história que eu vos ia contar. Eu estava com uma equipa de desenvolvimento de software, por acaso, e nós estávamos num edifício que era um edifício ao lado do edifício principal da empresa. Havia um átrio que separava os dois edifícios. Acontece que as máquinas de café, que havia várias disponíveis, estavam só no edifício principal e não existiam máquinas de café no nosso edifício. Okay? E sempre que alguém da equipa queria beber um café ou um chá que fosse, tinha que sair da sua sala, ou da sua mesa, da sua sala, atravessar esse átrio e depois subir ao primeiro andar, pelo menos, que era a mais próxima, para conseguir beber um café e depois voltar e sentar-se novamente. Isto era um processo que demorava pelo menos 10 minutos. Numa retrospectiva, foi identificado isto como sendo um problema, porque havia uma perda enorme de produtividade, porque as pessoas paravam não os tais 10 minutos que demorava a sair da mesa, ir ao outro lado, beber o café e voltar, mas demorava mais porque cada vez que nós paramos de fazer uma tarefa, depois demoramos algum tempo a entrar outra vez mentalmente naquela zona de foco para voltarmos a ser produtivos. Isto foi um tema que foi abordado numa retrospectiva. E nós, enquanto equipa, enquanto
equipa, enquanto unidade, nós decidimos cooperar todos, comprar uma máquina de café nós e pô-la na nossa sala. A administração, quando soube disto, disse: ok, tudo bem, vocês querem comprar a máquina de café, nós deixamos que não fazia parte do budget, pelo menos até o próximo ano, equipar essa sala com nada, mas ao menos deixem-nos ser nós a comprar o café. Porque isso já é algo que eles já recebiam para as outras máquinas. O que é que aconteceu? Comprámos a dita máquina de café, colocámos a dita máquina de café na nossa sala e todas as semanas ela era abastecida com café, açúcar, chá, etc., pela administração. Resultado, houve um aumento de 20% na produtividade, porque as pessoas já não precisavam de fazer aquele percurso todo, porque as pessoas podiam tirar um café, ou dois, ou três, ou 20, o que fosse, sem ter que sair da sala, e acabou também a contribuir para a moral da equipa. Portanto, todos os temas podem ser abordados desde que o objetivo seja sempre melhorar a equipa. Okay? Melhorar a produtividade, melhorar o estado de espírito, melhorar a vontade de trabalhar, melhorar a vontade de inovar e de pensar fora da caixa e trazer mais valia. Não sermos apenas uma peça da engrenagem, mas sermos uma peça de engrenagem que pensa, que cria, que traz algo novo. Okay? Ou, se quiserem, de uma forma muito crua, e para quem trabalha em desenvolvimento de software, não queremos ser apenas os chamados code monkeys. Queremos ser mais que isso. Ok, dito isto, então o que é que nós temos como tipos diferentes de retrospectivas? Há vários tipos de retrospectivas. A mais conhecida, como é óbvio, é aquela dos nossos pequenos smiles, um contente, um triste e um mais ou menos, não é? Estes tipicamente serão aquilo que nós temos aqui no ponto do Muru, que tem geralmente esta forma de começar, parar ou continuar, ou então estou zangado, estou triste ou estou contente. E nós aí identificamos o que é que nos trouxe estas emoções no último ciclo. Essas são as mais comuns, são as mais básicas e geralmente são aquelas que eu faço de tempos a tempos só para desanuviar, para fazer uma coisa mais leve ou quando não tenho muito tema propriamente específico para tratar. Se for uma coisa em que estamos na fase em que nós estamos, não há assim nada de assinalar fora do normal, seja só avaliar como é que foi, posso usar esta ou uma destas, tranquilo. Quando quero puxar um bocadinho mais por eles, eu uso tipicamente o 4Ls, é uma delas, que então temos 4 quadrantes. Então, o que é que eu gostei? O que é que eu aprendi? O que é que ficou em falta? Ou seja, o que é que ficou aquém? E o que é que eu gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu? Já são outros temas, já são outras formas de trabalhar. Obriga a equipa a pensar noutras questões e traz muitas vezes algumas discussões que poderiam estar camufladas, muitas vezes. Eu costumo usar isto tipicamente quando estamos numa fase em que há que muitas dependências de terceiros, que aqui identificamos muitas das coisas. Semelhante a este, temos as chamadas, aquilo que eu chamo as retrospectivas de atrito. Que geralmente vocês se calhar já viram o desenho de um barco à vela ou de um carro de corrida. Depois, tipicamente, o que nós vamos identificar é o que é que nos impulsiona, o que é que nos ajudou a ir para a frente, o que é que nos prendeu, o que é que foram as nossas âncoras, qual é o nosso atrito, o que é que faz com que não andemos tão rápido, não é? Quais são aqueles obstáculos que nós podemos ver no futuro e esse tipo de coisas.
Temos um modelo de Starfish, que é também bastante interessante. O modelo de Starfish, tipicamente, é algo que nós conseguimos ver acontecer noutras retrospectivas, em contextos distintos de analisar propriamente as práticas que nós temos. Geralmente nós avaliamos Starfish porque tem a forma de uma estrela, com 5 categorias. O que é que vamos manter, o que é que queremos mais, o que é que queremos menos, o que é que queremos começar, o que é que queremos parar. Portanto, é semelhante à primeira, mas é um bocadinho mais complexa. E se quiserem, une a primeira e a segunda. Não é? Aqui em quinto lugar, tenho também uma que eu gosto bastante e que uso com alguma frequência também, que é chamada Lean Coffee. Lean Coffee acontece com uma equipa que não tem uma agenda pré-definida. Quando não há um tópico pré-definido, quando não há nada assim que se destaque para conversar, nós podemos usar a Lean Coffee. E a Lean Coffee funciona de uma forma ligeiramente diferente. A primeira fase que eu vos tinha mostrado da preparação, okay, é utilizada para preparação e a definição de regras, é usada para a equipa de transmitir quais os assuntos gostaria de ver abordados. Okay? Neste caso é a própria equipa que durante esta fase, ou nestas duas fases, que podem ser em conjuntos, o que é que gostariam de ver abordado? Quais são os temas que deveríamos conversar e que não foram identificados? E então depois, quando estivermos a priorizar, okay, e aqui saltamos para a priorização numa primeira fase, vamos priorizar esses temas para ver o que é que devemos conversar primeiro. E depois vamos fazer a geração de insights para aquele tema específico. É? E vamos depois fazer uma priorização para esse tema específico, fazer o plano de ação. E depois, se houver tempo, vamos voltar à priorização para ver qual foi o segundo tema que foi identificado como sendo mais importante. E depois vamos fazer o processo todo só para aquele tema. Okay? Portanto, tipicamente este Lean Coffee é algo que acaba por se tornar mais longo, mas é uma boa forma de também de identificar temas que não tinham sido identificados à partida, ou que estavam, de alguma forma, omissos, e alguém da equipa os traz ao lume. Okay? Depois temos uma retrospectiva chamada Retrospectiva do Futuro Perfeito, ou uma Futures Perspective, é assim a tradução algo estranha, em que nós fazemos a retrospectiva de uma perspectiva de olhar para o que é que nós gostaríamos para o nosso futuro perfeito. Vamos imaginar um futuro onde todos os problemas da equipa estariam resolvidos e o que é depois que vamos trabalhar para tentar identificar como é que nós poderíamos alcançar esse futuro. O que é que nós necessitamos para que esse futuro possa acontecer, possa tornar-se realidade. Okay? Temos também, como exemplo, a retrospectiva contínua. Para isto precisamos ter um quadro que seja visível permanentemente, com a identificação de dois eixos. No eixo horizontal, os dias do ciclo, ou os dias da semana, que quiser. No eixo vertical, a importância ou urgência, ou aquela escala que vocês considerarem mais importante de identificar. E depois, então, a qualquer altura, durante o ciclo, uma pessoa, seja manhã, tarde ou noite, pode escrever um post-it ou uma nota a identificar algo que tenha acontecido e depois colocar lá como sendo mais ou menos urgente, mais ou menos importante, mais ou menos o que for. E é criada essa retrospectiva, são identificados os temas ao longo da semana toda e depois na semana ou do ciclo todo e depois no final, na tal que seria o evento
da retrospectiva, já temos os temas identificados, por prioridade, por impacto, por tudo e mais alguma coisa. Facilita ao seguinte, facilita que não deixemos passar determinadas coisas. Às vezes algo pode acontecer no início de um ciclo ou de um sprint, que nós pensamos, isto deve ser abordado na nossa retrospectiva, mas depois, entretanto, passam-se 2 semanas, por exemplo, e aquilo perde um bocado. Nós perdemos o discernimento porque nos esquecemos de alguns tópicos, ou aquilo perde a força, perde o impacto. Assim é uma forma de identificarmos de imediato e de transmitirmos à equipa toda que aquilo foi identificado, não é? É nota que é importante também dizer que é, independentemente de vocês fazerem retrospectivas ou não, há tópicos que, se forem muito urgentes, devem ser abordados na hora, ok? Mesmo que depois na retrospectiva voltem a falar com mais detalhe, há coisas que têm que ser no momento e não devemos esperar. Isso é importante. E como é óbvio, temos tantos outros modelos e tipos de retrospectivas diferentes. Temos o típico do to improve, to try, que é o que é que devemos melhorar, o que é que podemos experimentar. Podemos misturá-las a todas. Portanto, elas não são exclusivas. Okay? Nós podemos, por exemplo, também usar os 6 chapéus para pensar, que também é muito conhecida, que é uma retrospectiva onde temos a fazer uma análise multidimensional da equipa. Então temos os tais chapéus com focos diferentes, um chapéu só para falar ou para termos os dados, tudo o que é analítico sobre a equipa, onde vamos falar das nossas emoções, sobre as críticas que temos, sobre benefícios que vemos na equipa, só dedicado à criatividade, outro dedicado a processos. Okay? E assim vamos explorar várias dimensões distintas. Este dos 6 chapéus para pensar, por exemplo, eu recomendo já equipas com alguma maturidade. Finalmente, mas não de sumenos importância, eu recomendo que a qualquer altura vocês usem o kudos. Como eu vos tinha dito no início, kudos é uma forma de parabenizar ou de agradecer algo. E o típico kudo card é um cartão onde nós vamos escrever um agradecimento ou dar os parabéns, seja por um comportamento, por uma atitude, seja por uma ajuda, seja para dentro ou para fora da equipa, e algo que deve ser feito permanentemente, não apenas na retrospectiva. Mas se não puderem fazer permanentemente por causa do ambiente em que estão inseridos, pelo menos nas retrospectivas, façam esse exercício, reservem algum tempo para apresentar os vossos parabéns ou os vossos agradecimentos de forma pública às vossas equipas, porque isso vai ajudar a motivar as pessoas. Okay? Já ao contrário, quando temos problemas que temos para resolver, não devemos fazer de forma pública. A gestão de conflitos dita, e muito bem, que nós, se identificarmos conflitos, primeiro devemos falar com as partes envolvidas apenas. E aqui, o tal Scrum Master, Agile Coach, Team Leader, deve fazê-lo de forma individual. Okay? E deve fazê-lo, tentar perceber uma parte e a outra parte e ver quais são as motivações, a origem, o tipo de conflito, por aí adiante. Depois, se for caso disso, depois juntar essas partes para tentar encontrar um consenso, tentar encontrar pontos comuns e etc. Sempre que houver circunstâncias em que depois vocês achem que devem de alguma forma partilhar com a equipa, peçam sempre autorização às partes envolvidas e em que termos é que devem partilhar. Se devem ser vocês ou se preferem eles partilhar. Okay? Pronto, estão à parte. Finalmente, e porque o nosso tempo se está a esgotar, deixo-vos aqui uma nota que para mim que é importante. Se vocês só tiverem oportunidade de fazer algo
com as vossas equipas algum evento, se vocês não tiverem grandes tempos para fazer, seja em Scrum, que usar as dailies, os planeamentos, as reviews e etc., pelo menos façam retrospectivas. Okay? Não quer dizer que isto, não se, como já vos disse, isto aplica-se a equipas de várias organizações, de várias tipologias, de várias topologias, em empresas ágeis, não ágeis, aplica-se a tudo. A retrospectiva é a melhor coisa que vocês podem fazer para melhorar a equipa e o indivíduo dentro da equipa, para encontrar formas de trabalhar melhor, e isso vai se traduzir em melhorias na moral, melhorias na produtividade, melhorias na qualidade do que é entregue, melhorias no bem-estar geral das equipas, solucionando eventuais problemas, falhas de comunicação e por aí adiante. Ok? Com isto, despeço-me. Até uma próxima oportunidade. E espero que tenham gostado. Mais uma vez, eu gostaria muito de ouvir o vosso feedback. Obrigado.